empresa. Então, o que vocês precisam mencionar, precisam falar quando apresentarem a equipe gerencial da empresa? Primeiro, quem são os sócios? Quantos sócios formam a empresa? A empresa, algumas das empresas que eu deixei o exemplo lá no AVA, do plano de negócios, são compostas por 5 sócios, 6 sócios. Então é importante vocês falarem, se for um sócio apenas um sócio. Mas normalmente a gente sabe que existem mais de 1 ou 2 sócios, né? Não em todas as organizações, mas podem utilizar. Então, o que eu coloquei ali? Vocês precisam colocar, né, mencionar quantos sócios são e qual é a cota de capital desses sócios. Vamos supor que a nossa empresa tem 5 sócios. Esses 5 sócios têm cotas de capital igual? Vamos pensar que nós precisamos de 10 mil para a abertura da nossa empresa. Cada sócio contribuiu com 5 mil? As cotas de capital são iguais? Ou tem um sócio que teve uma participação maior que outros? Isso é importante vocês dizerem. Quais são os cargos que são ocupados? Ou seja, a Pamela é uma das sócias. Qual é o cargo que a Pamela tem na empresa? Por exemplo, a Pamela tem experiência na área financeira, então ela pode ser a gerente financeira em função do tempo de atuação e de conhecimento na área. Um outro sócio tem experiência em marketing, então ele pode auxiliar na etapa de venda e de marketing. Então é importante que vocês digam se esses sócios terão cargos na empresa ou se eles serão somente sócios que aportaram recursos, que contribuíram com o dinheiro e que, em função disso, vão futuramente ter a rentabilidade, né, os rendimentos por esse capital, ou se eles vão efetivamente participar no dia a dia da empresa e o que eles farão. Tá? Então, é importante que vocês digam, além de que cargo eles vão ocupar, quais são as qualificações que esses sócios, esses indivíduos, têm para ocupar determinados cargos. Por exemplo, a Pamela vai ocupar o cargo de gerente do setor financeiro. Quais são as experiências, quais são os cursos, qual é a formação da Pamela para que isso seja possível? Ela é formada em administração de empresas, fez uma especialização, por exemplo, em gestão financeira, já atuou como gerente financeira de uma organização? Isso é bem importante. Vocês também vão explicar como que vai ocorrer a distribuição dos lucros. Lembrando que os lucros são, na verdade, aquele resultado positivo que a empresa tem no final de um determinado período, seja um mês, trimestre, semestre ou anualmente. Então, se a empresa ela tiver uma receita, ela receber dinheiro além, né, acima do que ela vendeu, ou seja, a empresa teve uma receita de 100 mil e ela teve uma despesa de 80 mil, quer dizer que tá tudo certo. A empresa tem nesse caso, 20 mil reais de lucro, porque ela vendeu 100 mil, mas desses 100 mil ela teve como gastos, né, custos e despesas, tanto fixas quanto variáveis, para manter essa organização funcionando, 80 mil. Então, quer dizer que ela tem um lucro de 20 mil. Como que vai ser, no caso da nossa empresa e da empresa que vocês vão criar, a distribuição dos lucros? Normalmente, essa distribuição dos lucros está diretamente associada às cotas de capital de cada sócio, porque quem tem cotas maiores, quem contribuiu com mais recursos no momento da criação e abertura da empresa, provavelmente vai ter participação maior nos lucros. E de quem vai ser a responsabilidade financeira? Quem é que vai responder, por exemplo, se a empresa tiver uma dívida ou algum processo judicial? Vão ser todos os sócios? Os sócios respondem de maneira igualitária ou vai ser escolhido por determinados motivos um sócio apenas para responder para essas questões? Isso também é importante nós pensarmos. Então, agora que nós já apresentamos a equipe gerencial dessa organização, é importante nós apresentarmos o organograma da empresa. Lembrando que até coloquei ali no slide para que vocês tenham como exemplo o organograma de uma empresa. O organograma nada mais é do que o desenho dos cargos e da hierarquia da empresa. Ou seja, ali nós temos que
mais acima, o diretor da empresa é o Vinícius. Então, isso quer dizer que os demais setores vão se reportar ao Vinícius, que ocupa o cargo hierarquicamente mais alto dentro da empresa. Nós temos ainda o gestor de RH, o gestor financeiro e um animador, porque nesse caso era uma empresa que prestava serviços de festa. Então, cada um deles tem um cargo que nesse caso é um cargo hierarquicamente intermediário, por ocuparem gerências, e ainda nós temos uma secretária que se reporta ao gerente de RH e um auxiliar, que é o Marcelo, que vai auxiliar o animador, que é o Edson. Então, na verdade, eu quero que vocês apresentem um organograma desenhando a empresa. Ou seja, quem que vai prestar serviços? Quem é que são os colaboradores? Qual é o papel desses colaboradores? Quem são as subgerências desses colaboradores? Isso é importante vocês apresentarem, porque é aí que nós conhecemos as principais áreas do negócio de vocês e, como está escrito ali, quem são as pessoas chaves. Quem são as pessoas que denotam mais informações e informações estratégicas sobre a empresa de vocês. Por fim, vocês devem mostrar se essa estrutura, na verdade vocês não vão mostrar, desculpem, vocês vão comentar se essa estrutura, se vocês vislumbram alguma alteração nessa estrutura nos próximos anos e o que vai se alterar. Por exemplo, vão ser extintas ou criadas alguma área específica na empresa? Vão ser contratados novos funcionários? Existe a possibilidade de terceirização de serviços? Vamos supor que essa empresa vislumbre um aumento considerável da prestação de serviços dentro do prazo de 4 ou 5 anos. Muito provavelmente, essa organização que nós temos aqui, o organograma, ela vai sim precisar contratar mais animadores e mais auxiliares. Então, é importante, logo na descrição da empresa, que é o capítulo de abertura desse plano de negócios, mostrar isso, porque eu estou evidenciando para quem está lendo aquelas informações que a nossa empresa tem oportunidades e muito provavelmente vai apresentar crescimento dentro de um determinado período. Para concluirmos então esse primeiro capítulo de descrição da empresa do nosso plano, é importante nós falarmos da localização e da infraestrutura da nossa empresa. Então, quanto à localização, qual é o endereço que essa empresa vai estar funcionando? Em qual cidade? Em qual bairro? Claro que nesse caso aqui da disciplina, nós vamos inventar, vai ser um endereço fictício, uma localização que não é de verdade. Mas se essa empresa efetivamente estivesse sendo criada com o objetivo de existir, é bem importante que se pense na localização estratégica dessa empresa, em termos de fluxo de trânsito, estacionamento, se é próximo a locais importantes da cidade, se consegue acesso, né, a essa localização de maneira fácil. Uma outra questão que é importante falar é se existe estrutura, sede física da empresa. Quando nós falamos em sede física, eu estou querendo dizer, existe um endereço para que o cliente, né, o fornecedor faça essa entrega, existe um endereço da empresa. Muitas empresas, até mesmo em função, né, das vendas online e do e-commerce e do próprio delivery, que é um segmento que cresceu muito nesses últimos meses em função da própria pandemia, algumas empresas não têm uma sede física. E isso não é um problema, porque se ela vender somente online, ou se ela prestar, por exemplo, serviços a domicílio, ela não necessariamente vai precisar uma sede física, mas é necessário que exista um endereço, uma localização para que o cliente eventualmente encontre, né, os gestores, a equipe dessa empresa, para que os próprios documentos e algumas contas sejam enviadas. É importante vocês falarem então da infraestrutura, quais são as características da infraestrutura dessa empresa, como que é o prédio, como que são as acomodações, né, para recebimento dos clientes, como que é, por exemplo, o setor fabril, se é que vocês vão produzir determinado produto nessa empresa.
E aí as informações referentes ao aluguel devem ser transportadas diretamente para a parte financeira. Quando vocês falarem sobre a localização, mesmo que seja um prédio alugado, nessa etapa inicial do plano de ensino, quando vocês descrevem a empresa, por enquanto não é necessário dizer se vocês estão alugando o prédio ou se é sede própria, caso exista uma sede. Isso vocês deixam lá para o finalzinho do nosso plano, que é a etapa financeira. Chegamos então ao final do capítulo 1 de descrição da empresa do nosso plano de negócios. Então eu trouxe aqui uma sugestão para que vocês estruturem o plano que vocês vão escrever. Inclusive lá no AVA, os modelos que eu deixei de plano estão justamente com essa estrutura. Então eu acho que fica realmente um pouco mais fácil, para seguir esse modelinho. Então no tópico 2 do plano de negócios, vocês vão inicialmente apresentar a empresa, os produtos, os serviços, qual é o diferencial para o cliente, a visão, a missão, os valores da organização. Depois vocês vão no tópico 2.1 apresentar a equipe gerencial, então que nós vimos os sócios, quem são esses sócios, quais são as cotas de participação de capital na empresa desses sócios, qual é a formação dessas pessoas e que cargos eles vão ocupar na empresa. Vocês ainda vão apresentar a questão de organograma, como que vai ser organizado hierarquicamente em termos de cargo essa empresa. Depois, a estrutura legal e societária, vocês podem daí inventar um CNPJ para essa empresa, apresentar se é uma empresa de pequeno, de médio porte, em média quantos funcionários, se existe uma previsão de crescimento dessa empresa por meio da contratação de novos prestadores de serviço ou de novos colaboradores, se vocês pretendem ampliar o número de produtos que vocês vendem, a gama de serviços que são prestados, e por fim, então, vocês vão apresentar a localização e a infraestrutura dessa empresa. As atividades a partir de hoje, que vão ser deixadas lá no Moodle, elas basicamente são para a construção de um plano de negócios. Então, eu vou passar algumas informações sobre esse plano de negócios, sobre uma ideia inicial, e vocês vão dar continuidade, então, vocês que vão trazer todo o corpo do texto para a empresa que eu vou inicialmente apresentar para vocês.